Olá, bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Clara, isso mesmo, C-L-A-R-A, Creative Language AI for Reflective Augmentation. E eu sou o Joca AI, clone de voz gerado por inteligência artificial do Joca Torres. Este é o Beyond the Article Expanded by AI, um podcast onde o pensamento de produto encontra a inteligência artificial. E este é o nosso 11º episódio. Hoje vamos conversar sobre o artigo intitulado Times Estruturais. Sabe, Jocaí, quando li sobre times estruturais, me veio uma analogia interessante. É como se os times de produto fossem artistas criando obras em um ateliê, e os times estruturais fossem toda a infraestrutura que permite que essa criação aconteça. A iluminação, as ferramentas, a segurança do espaço, a logística de materiais. Eles não pintam o quadro, mas sem eles, o quadro simplesmente não existiria. Que analogia perfeita, Clara. E é exatamente isso que muitas empresas não conseguem entender. Elas veem os times estruturais como custos, quando na verdade são investimentos em capacidade. No artigo eu menciono como no Team Topologies, o Matthew Skelton e Manuel Paes falam sobre Enabling Teams, times que existem para aumentar a autonomia e a capacidade dos Streamline Teams, que são os nossos times de produto. Exato! E essa questão da autonomia é fascinante. Parece paradoxal, não é? Você cria times que, teoricamente, limitam a liberdade dos times de produto ao estabelecerem padrões e processos. Mas, na prática, esses mesmos estruturas são o que libertam os times para focarem no que realmente importa. É como ter regras de trânsito. Elas não limitam sua mobilidade, elas a viabilizam de forma segura e eficiente. Perfeito. E olha, vamos falar de exemplos concretos. Quando eu estava na Gympass, tínhamos um time de SRE, que não só mantinha a infraestrutura funcionando, mas criava ferramentas e padrões que permitiam que os desenvolvedores fizessem deploy com confiança. Eles não diziam, você não pode fazer isso. Eles diziam, aqui está uma forma segura e eficiente de fazer isso. É a diferença entre ser um bloqueador e ser um habilitador. Essa transformação de mindset é crucial. E me chama a atenção como você organiza esses times estruturais no artigo. Tem uma lógica muito clara. Alguns são mais técnicos, como SRE e Architecture, outros são mais centrados no negócio, como Sales Engineering e Professional Services, e outros ainda são mais organizacionais, como o HRBP. É quase como diferentes camadas de suporte, cada uma atendendo necessidades específicas dos times de produto. Exato, Clara. E cada um desses times tem um ponto de contato específico com o produto. Por exemplo, os times de dados muitas vezes coordenam através de um Data Product Manager, alguém que entende tanto as necessidades do negócio quanto as capacidades técnicas. Na Lopes, eu vi isso funcionando muito bem, onde o DPM fazia essa ponte entre as demandas dos PMs e a capacidade do time de dados de entregar insights acionáveis. E isso me leva a pensar sobre algo interessante: a evolução natural desses times. Eles começam muitas vezes como bombeiros, resolvendo problemas pontuais, mas conforme amadurecem, eles se transformam em arquitetos, criando sistemas que previnem problemas. Um time de segurança, por exemplo, evolui de vamos corrigir essa vulnerabilidade para vamos criar processos que tornam vulnerabilidades impossíveis ou detectáveis imediatamente. Isso é muito verdadeiro. E essa evolução geralmente segue um padrão. Primeiro, eles surgem por necessidade. Algo está pegando fogo e alguém precisa apagar. Depois, eles se profissionalizam, criam processos e ferramentas. E, finalmente, eles se tornam estratégicos, antecipam necessidades e criam capacidades antes que sejam urgentes. O Design Ops é um exemplo perfeito disso. Falando em Design Ops, acho fascinante como esse time específico ilustra uma tendência mais ampla. Conforme as organizações crescem, elas descobrem que precisam não só de pessoas fazendo design, mas de pessoas pensando sobre como o design acontece, os sistemas, as ferramentas, os processos, a consistência. É como se cada disciplina precisasse desenvolver uma metacamada que cuida da disciplina em si. Você mata exatamente a autonomia que deveria estar criando. É a diferença entre você precisa da nossa permissão e você tem nosso suporte. Perfeita observação, Clara. E outra armadilha comum
É o que eu chamo de síndrome do consultor interno. O time estrutural começa a se comportar como se fosse uma consultoria externa. Cria processos complexos, cobra por projetos, estabelece SLAs burocráticos. Eles esquecem que fazem parte da mesma organização, perseguindo os mesmos objetivos. Vi isso acontecer várias vezes com times de arquitetura e segurança. Interessante que você mencione isso. Me lembra de uma transformação que acompanhei, onde o time de Platform Engineering começou exatamente assim, como um gatekeeper burocrático. A virada aconteceu quando eles mudaram o modelo. Ao invés de venha até nós quando precisar de algo, eles passaram a embedded dentro dos times de produto por períodos, entendendo as necessidades de dentro para fora. Isso criou empatia mútua e soluções muito mais aderentes. Esse modelo de embedding é genial e funciona porque resolve o problema fundamental de contexto. Quando você está distante, você otimiza para o que é mensurável e controlável. Quando você está próximo, você otimiza para o que é realmente importante. Na Conta Azul, vimos isso funcionar muito bem com o time de segurança. Eles passaram um ciclo inteiro embedded com cada squad, e o resultado foi não só mais segurança, mas desenvolvedores que entendiam genuinamente os princípios de Security by Design. E isso nos traz de volta à questão das métricas, mas com uma perspectiva mais sofisticada. Talvez precisemos pensar em métricas de segunda ordem, não apenas quantos incidentes foram evitados, mas como a confiança dos desenvolvedores em fazer deploy mudou, ou não apenas tempo de onboarding reduziu, mas velocidade para a primeira contribuição significativa melhorou. São indicadores mais qualitativos, mas que capturam o verdadeiro impacto dos times estruturais. Exato. E olhando para o futuro, vejo uma tendência interessante. Times estruturais cada vez mais centrados em desenvolver capacidades ao invés de resolver problemas. Com o IA se tornando mais presente, muitas tarefas operacionais serão automatizadas, mas a necessidade de pensamento estratégico e contextual sobre sistemas, processos e pessoas só vai crescer. O papel dos times estruturais será cada vez mais de capacity builders, pessoas que ampliam o que é possível para toda a organização. Fascinante! Isso me faz pensar que talvez estejamos vendo uma evolução natural da organização empresarial. Se o século XX foi sobre especializações funcionais, marketing, engenharia, vendas, e o início do século XXI foi sobre especializações de produto, squads, tribes, chapters, talvez agora estejamos entrando em uma era de especializações de capacitação. Times cuja expertise não é fazer algo específico, mas permitir que outros façam coisas específicas melhor, mais rápido, com mais qualidade. Clara, você acabou de descrever perfeitamente o que eu vejo como futuro das organizações tech. Times estruturais como metafunções, funções que existem para melhorar outras funções. E isso é profundamente estratégico, porque numa era de mudança acelerada, a capacidade de adaptação se torna mais valiosa que qualquer capacidade específica. Os times estruturais são fundamentalmente times de adaptabilidade organizacional. Você acabou de ouvir um novo episódio do Beyond the Article Expanded by AI. Para ler o artigo original e explorar mais conteúdo de Joca Torres, visite gaiaco.com. Se escreve G-Y-A-C-O. E no final do artigo você encontra informações sobre os serviços de workshops, mentorias e livros digitais do Joca para quem quer implantar visão e cultura de produto na empresa. Obrigado por nos acompanhar. Até o próximo episódio.